A paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Momento com Deus. Como é bom, queridos, poder estar ao vivo nesse momento. Para quem não me conhece, Deus lhe abençoe, eu sou a missionária Anne. Para quem me conhece, Deus lhe abençoe também, eu sou a missionária Anne. Estamos aqui na boa terrinha, Barcarena, cidade de Vila dos Cabanos, no estado do Pará, no nosso lindo e amado Brasil. E eu quero te saudar essa tarde. E, gente, o programa hoje está muito especial. Deus preparou coisas maravilhosas para falar aos nossos corações. Você crê? Você recebe? E eu quero dar as boas-vindas a você também, que não assistiu ao vivo, mas que está tendo oportunidade, porque alguém compartilhou contigo. Quem sabe você é uma pessoa que você tem orado para Deus te direcionar, te dar resposta. E eu creio que Deus vai falar muito com você através do testemunho que o pastor Melquisedeque Negrão Correia estará logo mais dividindo conosco. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero ler uma palavra que se encontra aqui no livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 20. Tá? Que diz assim, 20 e 21, para você entender melhor. Livro de João, capítulo 5, versículo 20 e 21. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que essas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá vida a quem Ele desejar. Seja bem-vinda, Vana, que Deus abençoe tremendamente a cada um que está entrando nesse momento. E eu quero louvar com um hino muito conhecido, gente, assembleiana, pentecostal. E se você souber esse hino, a Raquel sabe, tenho certeza que a Raquel sabe. É do nosso tempo, Raquel. Eu quero te convidar a adorar. Acho que a Rosinete também sabe, que fala que Jesus é a saída. Ele é o único caminho, Ele é a verdade. E Ele faz coisas maravilhosas. O Mel que vai contar o testemunho dele. Deus o ressuscitou com 4 anos de idade e depois usou ele para fazer essa obra, e uma pessoa foi ressuscitada. Você crê? Seja bem-vindo a esse momento com Deus, Bia, e que Deus venha falar o coração de cada um. Se você puder, adore a Deus comigo. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. Quem sabe essa tem sido a tua música diante do Senhor. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Dá para levantar as mãos aí onde você tá, querido? Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. O Deus que acalma tempestades, Ele está do teu lado para acalmar teu coração. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, olha o que Deus faz, Enara. Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Oh, aleluia. Foi ungido, foi remido e separado para vencer. Deus te separou para vencer e reinar com Ele. Determine comigo, queridos. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Declare isso, Cris. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Você pode adorá-lo? Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Ele
Ele fala ao teu coração, Bichara. Ele fala ao teu coração, Leninha. Ele fala diretamente contigo, meu querido. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Oh, é o que Deus conversa essa tarde, Cida, com os nossos corações. Que Ele faz a morte vir a vida. Ele é o Deus que tem a saída para aquilo que você está passando. E sabe por que Ele muda histórias? Sabe por que Ele muda situações? Porque Ele quer te fazer um campeão, vencedor, com o nome escrito no livro da vida. Eu louvo a Deus pela tua participação e que você possa nesse momento receber o pastor Melquisedeque Negrão Correia, que hoje estará trazendo uma palavra de bênção, uma palavra de inspiração, para que você esteja aí sendo animado, fortalecido e despertado, porque Deus continua fazendo. Aleluia. Pastor Melk. Glória a Deus. Que bom que você veio, né? Mais um momento com Deus. Amém, irmão? Sejam bem-vindos a todos. A paz do Senhor, glória a Deus por estarmos na presença do Senhor mais um dia, por mais um momento que Deus tem nos concedido, né? Estarmos na presença dEle mais um dia. Essa é a graça que Deus nos concede. Final de semana já está aí. Para quem não tem oportunidade de ir durante a semana na igreja, se prepare para os cultos, gente, que tem culto durante o final de semana, amém? Então vamos à igreja, vamos adorar o nosso Deus. Davi já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Vamos adorar a Deus, vamos exaltar o seu nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bem, irmãos, eu sou muito tímido para falar do meu testemunho com relação a esse fato ocorrido, mas eu não tenho muitos detalhes, porque eu era uma criança. Eu só me lembro de algumas coisas que eu tinha 4 anos para 5 anos, mais ou menos, e eu me lembro de uma pouca coisa mesmo. A única coisa que eu me lembro foi de eu estar afundando, isso aí eu me lembro. O resto eu não lembro mais nada. Mas eu quero trazer uma palavra nessa tarde para vocês, que veio agora no meu coração. Eu ia falar outra coisa, mas aí Deus falou algo aqui no meu coração para eu compartilhar com vocês. Está aqui o que Gideão falou, né? O que Gideão falou para Deus, que está em Juízes 6. Juízes 6, versículo 12 e 13. Eu ia falar sobre Lázaro, e eu estava aqui esperando o momento, a Anne estava cantando, e Deus falou aqui no meu coração para eu falar sobre reivindicação. Reivindicar as bênçãos de Deus conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. E aí me veio essa frase aqui de Gideão. Quem sabe você está precisando de um milagre, está precisando de uma restauração, de uma vitória, e você lê tanto a palavra, busca tanto, vê tantos exemplos, mas você não está vendo nada acontecer na sua vida. E veio essa frase aqui que está em Juízes capítulo 6, versículo 12, que diz assim: então um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 13 diz: mas Gideão lhe respondeu: aí, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Eu quero falar nesse momento, irmão, sobre reivindicação, que nós temos o direito de reivindicar na presença do Senhor. As bênçãos, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele disse: me busca e tu vais me achar. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Então, Jesus é um dom, Ele é uma graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça e o dom é Jesus. Jesus, Ele foi dado de graça.
Porque um filho se vos deu, né? E um menino se vos deu, e um filho um menino que nasceu, um filho se vos deu. Então, nós recebemos de graça a salvação eterna. Você não tem que pagar nada. Você tem que fazer uma aliança com Jesus e obedecê-lo e trabalhar para Ele, porque isso é muito bom. A gente fica feliz por ser grato ao que Deus tem feito na nossa vida, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo que nós temos hoje, a oportunidade que Deus tem nos dado. Então, irmãos, aqui o Gideão, ele vai reivindicar promessas, ele vai reivindicar algo que havia acontecido no passado, e foi isso que Deus falou agora no meu. Então, Gideão aqui, irmãos, ele faz uma reivindicação, né? Ele está reivindicando promessas, e foi isso que o meu Deus fez. Aliás, o meu pai fez. O que acontece comigo? Eu sou o filho mais novo, eu sou caçula, são 8 irmãos, graças a Deus todos estão vivos, todos estão na presença do Senhor. Eu estou aqui em Barcarena morando com outro irmão meu que veio para cá, que estava numa situação também muito difícil, e Deus tem sustentado, tem curado. Mas vamos falar sobre esse testemunho. Eu não tenho muitos detalhes, irmãos, porque eu não estava ali com relação a vendo a situação. Eu era a vítima da situação, né? Eu era a vítima e eu tinha apenas 4 anos de idade para 5. Então, vamos contar desde o início aqui, um pouquinho correndo, por causa do horário. Mas é assim, os meus pais moravam em Abaetetuba, que é um município do Pará, e eu já fui para Belém, para a capital do estado do Pará, com a minha mãe grávida de mim. E de lá nós fomos morar, uma família muito humilde, muito carente. Nós fomos morar ali na Pedro Álvares Cabral, numa passagem que eu não sei, não recordo o nome, uma passagem que as casas davam, o fundo das casas davam para o fundo do rio, ou seja, dava para o rio, que hoje nós chamamos lá de Ponte do Galo, o Canal do Galo que eles chamam lá. Então tem uma ponte lá, e ali, naquela época, nós éramos muito carentes, muito simples, família muito pobre, e o meu pai construiu uma casa de madeira, de altos e baixos, e a cozinha ficava de fundo para esse rio, para esse grande rio, que tem um rio muito grande ali. E esse rio deságua na Baía do Guajará. Hoje, se você passar lá, você vai ver que tem uma comporta que eles fizeram, que aquilo fica ali fechando e tendo esse controle de entrada de água. Mas nessa época não tinha. Quando a Baía do Guajará enchia, ela enchia também esse braço do rio e ia para dentro da cidade. Então, a nossa casa ficava ali, o banheiro ficava fora, era banheiro também desses que era de caixa, de madeira, as fezes, urina, tudo ia tudo lá para o rio, era assim. Hoje ainda tem muita gente assim nesse sistema. Então, eu lembro, o que eu me recordo é que eu estava brincando na porta da cozinha. Eu me recordo que eu estava com uma linha amarrado num pedaço de pau, e eu jogava aquele pauzinho lá no rio e puxava com a linha. A minha brincadeira essa. E a minha mãe estava ali passando roupa. Só que ela não despertou para mim, porque, gente, muita coisa para uma mãe só. Agora imagine você, vários filhos, muitos afazeres, e simplesmente eu me lembro que eu joguei a linha, escapuliu da minha mão, e eu fui atrás para pegar a linha. E tinha uma tábua, isso eu me lembro, uma tábua que estava bem lisa, eu escorreguei e caí. O que eu me lembro era que eu via os paus das casas, as pernamancas, e eu ia sentado, gritando, mamãe, mamãe, e aí eu não me lembro mais de nada. Não lembro mais de nada. Então o que me contam, né, é que eu caí ali, sumi. Então
o rio ele foi enchendo e depois teve a vazante dele. E a história que contam é que procuraram na comunidade, como era um menino muito grandão, que nem o Pedro, meu filho, muito grandão, do olho azul e tal, muito brancão, pensavam que tinham me sequestrado. E aí chamaram a vizinhança, chamaram a polícia, e corre para um lado e corre para o outro, e as horas se passando, e quando já foi no final da tarde, a minha mãe desesperada lá olhando, procurando, ela me viu já emborcado, eu já estava borcado com o rosto para baixo, a costa para cima, eu já tinha afundado, eu já tinha buiado, que isso leva um período mais ou menos de 4, 5, 6 horas, e agora eu já estava indo, e ela me viu indo para dentro da Bahia, já saindo do canal. Foi quando ela se jogou na água, né? E ela, como do interior, né? Uma exímia nadadora, foi lá e me pegou. Eu já estava ficando duro, já todo roxo, a barriga muito grande, e me levaram para dentro de casa, e ela então se jogou lá e desmaiou. O meu pai então me pegou pelos braços e me levou para a parte de cima. O meu pai nessa época, ele era pastor da igreja de Cristo, uma igreja tradicional, mas ele tinha pensamentos pentecostais, né? Ele acreditava no poder de Deus, na glória de Deus, e ele ali começa então a orar. Essa é a história que eu sei. Ele começa a orar, começa a buscar, começa a pedir, e ele traz à memória uma promessa. Foi aí que agora veio esse versículo de Gideão aqui. Por quê? Porque quando eu estava na barriga da minha mãe, ele teve um sonho que um homem, como se fosse um anjo de branco, apareceu para ele e disse assim para ele: olha, muda o nome dessa criança, porque essa criança vai ser usada muito por Deus. E o meu nome era para ser Gerson. E aquele homem falou assim: coloca o nome dele de Melquisedeque, porque eu vou usá-lo tremendamente. Enfim, o meu pai se desperta daquele sonho e chega com a minha mãe e fala: ó, o nome dele não vai ser mais Gerson, agora vai ser Melquisedeque. Então, quando eu nasci, colocaram o nome de Melquisedeque. Mas quando chega a esses momentos difíceis, quando eu tinha 4 anos que eu morri, ele vai então questionar a Deus: o que é feito das tuas promessas? Foi o que Gideão fez. O que é feito das tuas maravilhas? Cadê aquilo que tu falaste para mim? Não é que nós vamos colocar Deus na parede, não. Mas tu sabias que Deus gosta, meu querido irmão, quando a gente questiona com Ele? Porque se nós o buscamos, é porque nós acreditamos que Ele é poderoso para mudar a nossa história. Quando nós buscamos, Ele fica alegre. Por quê? Porque ele se sente importante. E quando nós buscamos a Deus, Ele se sente tão importante e tão grato pelo nosso reconhecimento de que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode resolver o nosso problema, que Ele vai e faz. E às vezes Deus permite situações na nossa vida, irmãos, para que a gente venha a trazer à memória o que Ele prometeu e o nome dEle ser glorificado. Amém? Então o que acontece? O meu pai me pega então pelos braços e começa a orar lá. Nesse momento já está toda a vizinhança lá fora, já está a polícia, já está bombeiro, já está um monte de gente, e o pessoal da igreja dizendo assim para ele: ei, irmão, para com isso, o teu filho já está morto, o teu filho não tem mais jeito, te conforma. Mas ele tinha algo no coração dele, era a promessa de Deus. Ele não se conformou com uma situação que aconteceu. E aí eu tenho que entender que quando eu tenho promessa de Deus, e eu sei que foi Deus que falou, eu sei que foi Deus que transmitiu isso para mim, ainda que venha percalços, eu tenho que acreditar que aquilo que Ele prometeu vai acontecer, porque Ele é poderoso para mudar a história do ser humano. E o que é que Deus faz? Deus então fica olhando a atitude do meu pai.
E Deus está olhando a tua atitude agora. Quem sabe você está dizendo, mas já está morto, já não tem mais jeito. Mas Gideão aqui, meu querido, ele reivindica. Eu vou pegar meu testemunho e vou misturar aqui com a palavra, tá certo? Diz assim: mas Gideão lhe respondeu: aí, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Eu fico imaginando a cabeça do meu pai naquela época, naquele momento. Como é que estava o coração dele? Se a pressão dele estava lá em cima, se ele estava duvidoso. Não, ele não estava duvidoso, isso eu posso ter certeza que ele não estava. Agora que ele estava nervoso, que ele estava com a pressão lá em cima, eu acredito que sim. Capaz de estar bem, querer dar até um infarto, né? O caçula, o menino que Deus tinha falado, agora está morto. E aí ele começa a orar: Senhor, eu quero a tua promessa, tu disseste. E ele já estava ali 2 horas ali em cima orando. E ele fez um voto com Deus. Ele fez um voto. Ele disse: Senhor, tu falou que ele seria grande, eu estou te lembrando do que tu falaste. Agora eu vou entregar isso, porque uma coisa é Deus falar, outra coisa você é entregar. Quando Deus fala algo que vai acontecer, é uma coisa. Agora, quando você pega isso e transforma isso em oferta, é outra coisa. Então, o meu pai tinha essa promessa? Tinha, mas ainda não tinha entregado ainda na mão do Senhor a minha vida. Aí ele faz um voto, ele diz assim: Senhor, se realmente tu falou comigo aquele dia, que ele seria grande na tua presença, eu estou reivindicando isso. Mas da minha parte agora eu vou fazer o quê? Eu vou entregar na tua mão essa criança. E se tu ressuscitar ele, eu vou caminhar com ele, mostrar o que tu fizeste na vida dele, e ele vai fazer a tua vontade. Na hora que ele começa a fazer essa declaração, esse voto com Deus, ele começa então a sentir um fogo do Espírito Santo, uma alegria, um poder muito grande. E aquele poder então começou ele a orar com mais autoridade. Foi quando de repente ele ouviu uma voz falar no ouvido dele: assopra no nariz da criança. Olha o resultado, irmão. Meu nariz ficou desse tamanho. Meu nariz ficou desse tamanho. Fica até de perfil para você ver. Sopra no nariz da criança. Ele abriu os olhos para ver se tinha alguém dentro do quarto falando com ele. E ele não viu ninguém. E depois a voz veio de novo mais forte. Ele disse: sopra no nariz da criança. Então Deus, ele tem as estratégias. Hoje, como eu conheço a palavra um pouquinho, eu fico analisando a seguinte coisa: que Deus fez comigo a mesma coisa que ele fez com Adão lá no Jardim do Éden. Ele soprou no corpo o fôlego de vida. Adão estava pronto ali, um boneco, e Deus então sopra no nariz daquele boneco, e aquele boneco vive. Amém? É assim um sopro de Deus sobre aquilo que está morto, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O Espírito de Deus está soprando agora em direção a você e trazendo vida para você, trazendo vida para a tua casa, para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito. Irmãos, eu não gosto de comentar muito o meu testemunho, porque o pessoal é muito incrédulo. Esses crentes são tudo fanáticos, esses crentes são tudo louco. Não é assim não. Eu tenho testemunhos na igreja de gente com exames, gente com AIDS, com um bocado de coisa sendo curada. E eu tenho gente testemunha que viu o que aconteceu comigo. Gente que não é nem crente, que viu o que aconteceu comigo. Então, nós precisamos entender que Jesus continua operando milagres e maravilhas. Então, Jesus está soprando sobre a tua vida agora o fôlego de vida. Você que tem algo morto aí, crê que o Espírito de Deus está soprando vida. E o meu pai, então, ele pega e sopra no meu nariz. Nessa hora que ele sopra, eu começo a tossir e volto.
E começo a baldear. Começa a baldear, e me levaram para o hospital, me entubaram. E os médicos ficaram admirados que não tinha uma gota de água no meu pulmão e não tinha nada no meu cérebro. Estava só na barriga e essa parte aqui. Tiraram água pelo ouvido, pela boca, pelo nariz. Tiraram até aqueles peixinhos que dá aí na vala aqui, dessas coisas. Estava cheia minha barriga, tiraram até peixinho. E ali eu passei alguns dias me recuperando no hospital. Quando eu saio de lá, meu pai ia nas igrejas me levando, dando testemunho. Era 100 pessoas, 200 pessoas aceitando Jesus. Era um movimento muito grande, irmãos. Então, através desse testemunho, Deus salvou muitas vidas. Deus curou muitas pessoas. Então, a oração que meu pai fez foi uma oração de reivindicação, reivindicou a promessa de Deus e foi uma oração de obediência. Porque às vezes Deus está falando com o nosso coração alguma coisa, a gente está duvidando, está dizendo, eu estou ficando doido. Pelo contrário, ele acreditou na promessa, e quando ele acredita na promessa, ele obedece aquilo que Deus ordena e o milagre acontece. E o milagre aconteceu. Então, irmãos, isso nós temos que entender, que Deus ele é poderoso. E quando tem promessa, meu querido, eu tenho que reivindicar essa promessa. Eu tenho que chamar essa promessa. Eu tenho que pedir essa promessa para a minha existência. Então não deixe que o inimigo roube as promessas de Deus na tua vida. Amém, irmãos? Eu só estou aqui fazendo um resumo dessa situação. Mas o meu testemunho é muito grande, tem muitas coisas que eu deixei de fazer, me afastei dos caminhos do Senhor, o que eu passei sendo capacho do diabo, vítima de magia negra, as perdas que eu tive, como Deus me restaurou. Isso aí é para um culto, para uma pregação, para uma cruzada evangelística, aí tudo bem. Mas por enquanto eu vou me resumir aqui. E vou falar, irmãos, para você, que aí está no meu coração, tem um tempinho ainda para falar para você, sobre um testemunho ministerial. Uns anos atrás, um amigo meu, um pastor, que inclusive está fazendo aniversário hoje, o pastor Humberto, que Deus abençoe, ele estava passando uma prova muito grande, e ele me pediu para ir na casa de uma irmã, em Belém, para orar por ele. E nós fomos na casa daquela irmã, para você ver como é que funciona as coisas, como é que Deus, ele encaixa as coisas. E nós chegamos ali na casa daquela irmã, eu fiquei esperando aquela irmã lá, porque ela estava fazendo comida tal para o marido dela, e eu fiquei sentado. A mulher muito usada por Deus, ela olhou para mim e disse, está acontecendo isso na tua vida. Eu fiquei assustado com aquele dom daquela senhora. Ela olhou para ele, para o pastor Humberto, e disse, está acontecendo isso. Tudo bem. Depois chegou o esposo dela, nós esperamos eles almoçarem, depois ela veio orar, mas eu observei uma coisa nela, ela estava com a perna inchada e manquejando muito, quase sem poder andar, e eu observando o jeito dela. Enfim, ela orou por nós, e depois ela olhou para mim e disse, o senhor pode orar por mim? Eu disse, posso. Para você ver, meu querido, você que é obreiro, você que trabalha para Deus, você que tem chamada ministerial, você está numa guerra, você está numa luta. Uma luta bem maior do que os outros irmãos que não estão em linha de frente. Eu quero te falar que você está numa guerra. O que aconteceu? Ela pediu para eu orar por ela. Na hora que eu coloquei a mão na cabeça dela, eu tive uma visão. Eu fui arrebatado em espírito para dentro de um cemitério, naquela mesma hora. E eu comecei a andar no cemitério. Passei a primeira esquina do cemitério, a segunda,
Alguém estava do meu lado, dizia: dobra para a esquerda, eu dobrei. Ele disse: dobra para a direita, eu dobrei. Ele disse: para nesse túmulo e repreende um trabalho que foi feito contra a minha serva no município de Monte Alegre, porque ela foi orar pela uma mulher muito importante da cidade que estava na UTI, e eu fiz uma grande obra através da vida dela. Mas a feiticeira da cidade soube e disse: pois essa crente veio se meter aonde não devia, pois quem vai morrer agora é essa crente. A irmã foi fazer a obra do Senhor, Deus tirou a mulher da UTI, agora ela estava sendo vítima de magia negra. Vocês entenderam como é, meu querido? Tem muita gente que fala para a gente que a gente é super-homem, mulher maravilha, que nós não cansamos, que nós não choramos, que nós não passamos enfermidades, que nós não passamos luta, ninguém visita a gente, ninguém se importa com a gente. A gente é assim, meu querido. Não sabe as lutas que nós carregamos, porque nós ajudamos muita gente. E aí você que está me ouvindo tem que ter reconhecimento por aqueles que estão orando por você, por aqueles que dão cobertura de oração por você, por aqueles que são pastores sobre a vida de vocês, por aqueles que se importam por vocês. Sabe, irmão? Tem muita gente ingrata, só sabe criticar, só sabe reclamar, e não sabe, meu querido, o que passa a vida de um homem, uma mulher de Deus. Não sabe. Ah, a vida de pastor é muito fácil, de pastor que não faz nada. Porque se eu sempre falo na igreja, não está gostando? Está aqui a Bíblia, está aqui o microfone, vá lá e faça. Vá lá e faça. Porque não é brincadeira não. E na hora que eu estava orando pelaquela senhora, o Espírito Santo falou: pega o óleo e passa no pé dela. Irmãos, eu estava fora de mim, porque Deus tinha me arrebatado para dentro do cemitério. Na hora que eu peguei e passei a mão na perna dela, que eu comecei a orar, essa mulher caiu. Completamente apagada. Uma mulher ungida de Deus, uma mulher muito usada por Deus. E ali, meu querido, aquele trabalho foi desfeito. E na hora que eu estava lá no cemitério, no mundo espiritual, que eu estava repreendendo, um redemoinho muito grande veio em cima do túmulo e começou a tirar um bocado de porcaria lá de dentro. Eu vi aquelas porcarias. O nome dela estava enterrado dentro de uma catatumba, dentro de uma cova, cheio de imundície, de coisa podre. E Deus foi tirando tudo de lá. Tudo de lá, tudo de lá. Irmãos, eu já varei em cemitério. Deus já me deu o nome de cova, nome onde estava enterrado. Eu já fui dentro de cemitério para tirar trabalho de bruxaria que Deus já me mostrou. Eu não gosto de estar fazendo, irmão, muita propaganda, porque isso o diabo usa para querer trazer orgulho para a nossa vida. E eu procuro vigiar nisso. Mas que Deus ele faz. E eu tenho testemunhos tantos, irmãos, que muita gente já falou para mim assim: escreve um livro. Eu estou esperando o tempo de escrevê-lo. Mas eu tenho muito testemunho forte. Testemunho de gente que já morreu, nós oramos, Jesus ressuscitou. Gente com AIDS, gente paralítica, cega. Essa é a glória de Deus, o poder de Deus. É isso que Deus quer. Tá certo? E nós estamos aqui para ajudar, irmãos. Não estamos aqui para arrancar dinheiro de ninguém. Estamos aqui, meu querido, não para vender bênção. Nós estamos aqui para mostrar o poder de Jesus Cristo. E eu sou grato pela vida dele. Quando eu tomo um refrigerante, quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para a igreja que nós estamos construindo, quando eu olho para tudo que ele tem feito, sabe o que eu digo? Jesus, não era para eu estar aqui. Não era para eu não estar vendo nada disso. É por isso que eu choro, irmãos. É por isso que eu tenho esse amor pela palavra. Eu tenho repugnância de gente que está vendendo a obra do Senhor, porque não tem gratidão, que não tem amor pelas almas. Por isso que eu sou meio duro, meio pesado no que eu falo e como eu falo, porque só eu sei de onde Deus me tirou. E se eu estou aqui agora, meu querido,
Se eu tomo um açaí gelado com açúcar, eu dou glória a Deus. Se alguém me dá alguma coisa, eu dou glória a Deus. Se alguém me dá uma camisa, uma calça, nem que seja usada, seja obrigado, porque não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui, não era para ter nada disso. O meu nome ia ser riscado da face da terra. Ia ser uma lembrança triste. O menino que tinha tudo e morreu afogado. Mas o Senhor, Ele quer fazer a mesma coisa contigo. Ele quer te tirar dessa avalanche de água que está te levando morto, te jogando para longe. Alguém está te resgatando nessa hora. E alguém está te levando na presença de Deus nessa hora. E está te apresentando perante Deus nessa hora. E está dizendo para Deus, dá vida para essa pessoa agora. Meu irmão. E o Senhor está trazendo vida para você nesse momento. Deus está trazendo vitória para você. Amém, irmãos? Então, eu estou resumindo aqui um pouquinho do que Deus faz. Aquela mulher, então, ficou tão grata, irmãos, com a oração que eu fiz por ela, que ela disse, fica com a gente aqui, vem almoçar. Nós almoçamos. Depois de 45 minutos, aquela mulher batia com o pé no chão. Ela dava pancada e gritava e chorava na presença do Senhor. Porque Deus, Ele cuida dos seus. Deus, Ele cuida de quem trabalha para Ele. Você pode estar passando problema, obreiro, homem e mulher de Deus. Você pode ter caído, irmã, como a senhora caiu do trem elétrico aí, em Graz. Mas eu quero lhe falar que Deus está cuidando da senhora. O diabo se levanta, fica com raiva. Mas o Senhor dá livramento. O Senhor tem dado livramento para ti e para mim, vai continuar dando. Porque Deus, Ele está com a nossa vida aqui, ó. A tua vida, a minha vida, não está na mão do diabo, está na mão de Deus. E na hora certa, no momento certo, a hora que Ele quiser levar a gente, Ele leva. Quem vai levar a gente daqui da terra não é o diabo, não, é Deus. A nossa vida está na mão dEle. Então vamos trabalhar para Ele. Vamos se alegrar na presença dEle. Amém? E para encerrar, irmãos, para eu fechar esse momento aqui, eu estive em Abaetetuba uns anos atrás. Ah, a Anne está me lembrando aqui. Irmão, sou muito esquecido. Quando eu estava orando pelaquela senhora, que ela foi arrebatada, ela disse assim para mim, quando ela voltou, ela disse assim para mim, eu vi você indo num cemitério, eu estava lá, e do teu lado ia um anjo conversando contigo. Tu dobraste na esquerda, depois tu dobraste na direita, tu paraste perante um túmulo, e ali tu profetizou, tu ordenou que o mal saísse. Deus me levou lá no cemitério também. Você vê como é que são as coisas. Tem um cara perguntando aqui qual a base bíblica que tu tem para falar que crente fica vítima de maneira negra. Tem alguém perguntando qual a base bíblica que a nova aliança tem para explicar que filho de Deus, que filho de Deus, que é morada do Espírito que Santo, é morada do Espírito Santo, pode ser vítima de magia negra. Veja bem, meu querido, está perguntando. Romualdo Franco. Deixa eu explicar uma coisa para você, Romualdo. O diabo, ele tem fogo. E nós, quando temos o nosso fogo apagado, fraco, o diabo entra. Quando você está com uma porta aberta na sua vida, o diabo entra. Sansão, ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo saiu da vida dele porque ele estava em pecado. Judas, ele andava com Jesus, operava milagres e maravilhas junto com Jesus, mas o diabo entrou no coração dele por pecado. Nós temos 3 coisas que nós precisamos entender na vida espiritual. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Tem gente que só entrega para Deus o espírito, não entrega o corpo nem a alma. O diabo é territorial. Ou ele manifesta no corpo, ou ele manifesta na alma, ou ele manifesta no espírito, ou manifesta nos 3. Então o crente, para ele não ser possesso, ele precisa entender uma coisa. Ele precisa estar em santidade. Nós temos possessão, nós temos opressão e nós temos guerra espiritual. Quem não conhece guerra espiritual não vai entender o que eu estou falando. Porque guerra espiritual, meu filho, é algo que é pesadíssimo. Para você ter uma noção, a Bíblia diz
que Daniel passou 21 dias orando para receber uma resposta, mas o príncipe da Pérsia segurou Gabriel para ele não passar. Olha o trabalho, olha a guerra. São coisas pesadíssimas. E aí, meu querido, teve que vir Miguel para libertar o anjo Gabriel para entregar a resposta para Daniel. Então, ministérios que não conhecem de libertação vai ficar perdido ou vai criticar. Mas eu tenho 22 anos de experiência com libertação e eu sei o que eu estou falando. Nem tudo que está na Bíblia, meu querido, a gente aqui passa fora, está escrito na Bíblia. Ou seja, a Bíblia, ela é apenas um momento e uma bússola para nós seguirmos a Deus. Tem muita coisa que não está na Bíblia que está acontecendo, e a própria Bíblia fala, tem coisas que Jesus fez, que não está escrito na Bíblia, porque não teria livros para suportar tanta coisa que Jesus fez. Então o diabo é territorial. Existem principados, potestades, dominadores. Nós temos lutas de campo. Irmãos, é muita coisa. Não dá aqui num pedacinho aqui de momento. Gente, tem que fazer um seminário, tem que parar e conversar. Então, um crente pode ficar possesso? Pode, porque ele saiu da graça. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É santidade todo dia. O crente era santo ontem, mas hoje ele está em pecado, a porta está aberta, o diabo pode entrar. Ele pode ser convencido que tem o Espírito Santo e não tem mais. Meu irmão. Você sabia? Gente, eu tenho repreendido demônios que estão em tatuagem. Eu tenho repreendido demônio em crente que chega na igreja com caveira, a blusa cheia de caveira. Na hora que eu coloco a mão, a pessoa cai possessa por causa da blusa. Pastor, tu é doido? Não, quem é doido é a pessoa que faz isso. Eu sei do que eu estou falando, meu querido. Vamos fazer assim. Eu não sou um médico clínica geral. Eu sou especialista em algo tipo um cirurgião cardíaco. É mais ou menos assim. Enquanto uns entendem só aqui o básico, eu tenho entendimento mais aprofundado nessa parte de libertação. Então, irmãos, eu já vi muita coisa. Tá? Crente, se não tiver na autoridade do Espírito Santo, vai se arrebentar. E o trabalho pega. Mesmo que você esteja na presença do Senhor, Deus às vezes permite. Você quer ver um que foi vítima de bruxaria? Dentro da Bíblia? Dentro da Bíblia? Para eu encerrar aqui esse assunto, você vai ficar maluco. Teve um que foi vítima de magia negra dentro da Bíblia. Homem de Deus, sabe quem foi? Elias. Elias, quando recebe aquela palavra de Jezabel, que Jezabel diz assim: hoje, amanhã, por essas horas, se tu não tiver morto, me faça os deuses a mesma coisa amanhã. Ela era feiticeira, ela jogou uma palavra de maldição para Elias. Elias tinha enfrentado 850 profetas, falsos profetas. Ela era sacerdotisa, ela comandava toda aquela gangue de feiticeiro. Ela tinha uma autoridade espiritual tão grande, essa mulher, que ela joga uma palavra de maldição. A alta magia, meu querido, não precisa ver de vela, não precisa de animal, basta a pessoa ter a data de nascimento teu, e basta a pessoa ter o teu nome completo. Você está do outro lado do mundo, ele joga um feitiço de lá no ar. Em dentro de 24 horas, se tu não tiver Deus na tua vida, meu querido, tu morre antes de completar 24 horas. Eu sei disso porque eu já vi. Elias recebe uma palavra de maldição tão pesada que ele pede a morte e vai para a caverna. Ele entra em depressão. Você está entendendo? Então o trabalho de libertação é bem diferente de outros ministérios. Muita gente não compreende, muita gente critica.
É por isso que às vezes eu não falo nada, eu vou fazendo meu trabalho calado, porque eu não quero estar batendo boca, nem discutindo com ninguém, que isso não me interessa. Eu quero cumprir aquilo que Deus me determinou. E tem um detalhe, eu não gosto desse trabalho que eu faço, que é complicado. Eu só faço porque Deus ordena, eu tenho que obedecê-lo. Amém? E é assim que funciona, irmãos. Eu até perdi o que eu ia falar, Anny. Ah, tá. Voltando para o final, para encerrar esse comentário, eu fui num lugar chamado Ipixuna, fazer um culto. Numa comunidade lá, no interior de Abaetetuba. E nisso que eu estou ali ministrando, eu abro um tempo para dar testemunho para as pessoas. E uma senhora que não é evangélica, ela se levanta e disse: eu quero dar um testemunho. Ela disse: eu te conheço. Eu olhei para ela e disse: da onde? Ela disse: eu te vi morrer. Eu estava lá. Eu era muito amigo do teu pai e da tua mãe. Tem uma pergunta aqui: pastor, existem pessoas mais resistem à obra de feitiçaria? Mas como? É de maldade? Depois a senhora me pergunta, irmã, no privado, tá bom? Que eu não entendi direito aqui. E ela disse assim: eu te conheço, eu te vi morrer e vi o que aconteceu contigo. Uma senhora que não é nem evangélica, ela estava num culto lá que convidaram ela, e ali ela testemunhou na frente de todo mundo. Meu irmão estava lá. Ela disse: eu também te conheço, tu és o fulano de tal. E veio, conversou comigo, disse um bocado de coisa que eu nem sabia, detalhes que eu nem sabia. Então, gente, Jesus é poderoso para dar vitória, Jesus é poderoso para curar, Jesus é poderoso para libertar. Crente tem que viver em santidade, crente tem que viver na presença do Senhor. Amém? Eu já fui vítima de magia negra, gente. Olha bem aqui, ó. Tem gente que diz: ah, crente não é vítima. Tá aqui, ó. Depois eu falo sobre isso aqui em outra oportunidade. Amém? Que é guerra, estamos numa guerra. Amém? Então Deus é contigo, creia em nome do Senhor Jesus. A vitória ela é nossa, irmão, no poder do nome de Jesus. Vamos orar agora? Irmã Denilda está sendo operada agora. Vamos orar em nome de Jesus. Pedro Coelho. Vamos orar, meu. Nosso Jesus continua fazendo milagre, tá, gente? Tem muita coisa para Deus fazer na nossa vida. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos por este momento, pela tua palavra, pela unção do teu Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoa, Jesus, a nossa negligência, Pai querido, em crer na tua palavra. Mas, Senhor, tu ainda continua fazendo milagre. Ainda tem muita gente para ser ressuscitada. Quando eu falo ressuscitada, Senhor, é de sonhos, de projetos, quem sabe também de vida, Pai querido. Deus, guarda-nos, Senhor, de todo mal. Livra, meu irmão, a minha irmã. Ah, Senhor, aquele que está me ouvindo nessa hora, Senhor, de todo mal. Senhor, ressuscita os sonhos, os projetos, a saúde, a paz, a alegria. Pai, nós oramos pelo Pedro Coelho que está sendo operado agora, Senhor, seu médico dos médicos. Meu Pai, que aqueles médicos sejam apenas observadores, Senhor, apenas instrumentos na tua mão, mas seja a tua mão, meu Pai, fazendo essa cirurgia. Pai querido, dá vitória para cada um de nós, Senhor, nos fortalece, Pai querido, e vai lançando por terra toda a fúria do inimigo. Em nome de Jesus, nós determinamos a bênção, a vitória, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, irmão, eu tenho muita coisa, eu tenho muita informação para passar, mas é o tempo que é curto. Mas aos poucos a gente vai conversando aqui, amém? Vamos compartilhar. Deus é contigo, a vitória é nossa em nome de Jesus. Até segunda-feira, se Deus quiser, amém? O Senhor é que te sara, o Senhor é que te ressuscita, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.